Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Chá com Joias Mardoqueu. E hoje é uma parte bem importante dessa história. É o que todo mundo me pergunta. Por que Mardoqueu? Pois bem, Mardoqueu no início assim, quando veio esse projeto da loja, conforme eu expliquei no episódio anterior, quando surgiu a ideia da loja, eu pensei em nomes como Esther, Radassa, que é o nome judaico de Esther, e porque são nomes bonitos, são nomes femininos, que remetem delicadeza, que remetem doçura, que remete a algo, sabe, todo delicado. Quando eu fui fazer a busca, quando eu fui fazer a busca por meio desses nomes, eu descobri que já existiam muitas marcas, com esses nomes, com Mardoqueu e Esther. E aí eu fiquei assim fiquei em silêncio. E nesse silêncio eu perguntei ao Senhor, porque esse nome Mardoqueu, eu não digo assim, ele não veio por acaso. Eu digo que ele foi soprado dos céus ao meu coração. Então, nesse momento que eu tinha vontade de escolher entre Esté e Radassa, e que ao fazer a busca por esses nomes eu descobri que haviam muitas marcas já, eu fiquei em silêncio, eu fiquei pensativa e eu perguntei ao Senhor, Senhor, se não é um desses nomes, que nome deve ser? E foi aí que Mardoqueu, a palavra Mardoqueu, que eu lembrei, é meio que nesse momento eu visualizei um pouco da história de Esther e veio ao meu coração quem estava ali por trás de Esther. E eu vi, aí veio assim, meio que eu digo, é como se fosse assim, soprado, Mardoqueu. E Mardoqueu, sendo primo e pai adotivo de Esther, ele deu uma criação a ela segundo os seus princípios, segundo os seus valores, e que eu acredito que fez muita diferença no momento em que Esther ela foi escolhida pelo rei Assuero ou Xerxes, como algumas versões bíblicas colocam. Então, a criação que Mardoqueu deu para Esther, na minha visão, contribuiu muito para que ela fosse a escolhida. Fora o propósito de Deus na história deles dois. Então, são duas pessoas centrais no propósito que Deus tinha para o povo judeu quando muitos deles estavam exilados na Pérsia. Então, Mardoqueu veio ao meu coração, e Mardoqueu, ele era um homem muito íntegro, ele era um homem que adorava apenas ao Senhor, ele não fazia nada que não tivesse seguindo os princípios pelos quais ele foi criado. E mesmo estando fora de Jerusalém, ele carregou isso com ele. E ele acreditava numa providência tão grande de Deus, em qualquer que fosse a sua situação, a situação pela qual ele ou Esté estivessem vivendo, que eu achei assim a história muito profunda e muito forte. Então, Mardoqueu, a palavra Mardoqueu veio ao meu coração, e quando veio ao meu coração eu disse, certo, Senhor, vai ser
esse o nome da loja, Mardoqueu Joias, que no princípio não era Mardoqueu Joias, era Mardoqueu Bijuterias, que eu acredito que eu tenha falado para você no episódio anterior. Então, está com pouco tempo, eu acredito, foi em 2023, que diante da nossa pequena jornada ainda e com os feedbacks das pessoas que têm também acreditado nesse propósito, aí mudamos a nomenclatura de bijuterias para joias, entendendo que cada ser, cada mulher, cada homem que vestiu uma peça Mardoqueu, ele tem um valor inestimável. Então, pensando nisso, a nomenclatura passou de bijuterias para joias, ficando Mardoqueu Joias. E essa história da nossa, o nome Mardoqueu da nossa loja, ela vem retratar justamente isso, que cada peça que você não é que você esteja usando, não é que você esteja colocando, é cada peça que você está vestindo, cada peça Mardoqueu que você veste vem representar aquilo que você é. Então você está se reconhecendo, você está vestindo a sua própria história, está se mostrando para o mundo da forma como você é, e não apenas para você ficar mais bonita, não apenas para você chegar nos lugares e ser notada. Não, quando você veste uma peça Mardoqueu, você está se reconhecendo nessa peça, você está reconhecendo a sua história, você está reconhecendo as experiências pelas quais você passou e que tem feito com que você seja a pessoa que você é hoje. Você reconhece os lugares onde você está neste momento, a história que você está contando, a história que você está escrevendo. Então, da mesma forma como Mardoqueu, ele foi uma pessoa ali fundamental na vida de Esther. Foi tanto que Mardoqueu, no momento crucial dos judeus, Mardoqueu confrontou Esther, quando Esther já estava sendo rainha da Pérsia, e conforme o que ia se passando, Mardoqueu chegou a confrontar Esther e a perguntar para Esther: será se não foi para um tempo como este que você não chegou à posição de rainha? E essa frase, esse confrontamento de Mardoqueu em relação a Esther, vem num contexto quando o primeiro-ministro do rei Xerxes, por meio da autorização do rei, mas sem que o rei tivesse conhecimento, o primeiro-ministro decretou a morte de todos os judeus nas redondezas da Pérsia, nas redondezas de todo aquele lugar em que o rei ele tinha, e todas as províncias no entorno da Pérsia. Então, nesse contexto, Mardoqueu confronta Esther: será que não foi para um tempo como este que você não chegou à posição de rainha? Então, ele foi um homem que ele não se deixou abater pela circunstância em que foi formado naquele momento, que era a execução dos judeus. Então, Esther, há uma parte da história de Esther, quando ela chega junto ao rei, que eu acho assim incrível, porque depois desse confrontamento é como se ela se reposicionasse, e não apenas um reposicionamento de rainha daquilo que ela era, não, mas um reposicionamento daquilo que de fato a essência dela mostrava. A história dela, e a história dela não era a história da rainha persa, era a história de um povo, a história de uma tradição judaica com que ela cresceu, com que ela foi criada, com que ela foi ensinada. E ela se apresenta ao rei, ela se
faz conhecer ao rei, isso depois de uma sequência depois de uma sequência de histórias, de contextos. Então eu estou falando bem brevemente. E o porquê, de fato, o porquê do nome Mardoqueu. Então foi justamente por isso, pela forma como o Mardoqueu ele vivia os seus princípios, ele vivia os seus valores. Então, quando você vestir uma peça Mardoqueu, lembre-se do valor que você carrega dentro de si. Lembre-se de se posicionar da forma como você precisa se posicionar, não para se mostrar, mas para se reconhecer como uma pessoa de valor que você é, para se reconhecer como parte importante da sua história, daquilo que você precisa fazer para mudar a sua história, para mudar aquilo que você quer que seja mudado. Então, é esse valor que nós queremos passar por meio da Mardoqueu Joias, para que você venha a conhecer a força do silêncio por trás de uma marca, a força do silêncio por trás de um silêncio, que o silêncio fala muitas coisas. Então, é isso que eu queria mostrar para você, é isso que é essa história Mardoqueu, o porquê de Mardoqueu. E se você tiver interesse de saber um pouco mais da história de Esther, comente aqui comigo, eu vou responder você. Se você quiser saber mais sobre o contexto de Mardoqueu, Esther, quando ela se fez conhecer, se você não conhece a história de Esther, podemos sim fazer um outro episódio falando mais sobre essa história muito bonita, dessas duas pessoas tão importantes que foi no tempo deles e que, querendo ou não, reflete na nossa vida até hoje, nos trazendo ensinamentos, nos trazendo que você viver uma vida de princípios, uma vida de valores, vale muito a pena. Quando você tem que abrir mão de si própria, das suas próprias vontades, dos seus próprios desejos, para fazer aquilo que precisa ser feito, não por você mesma, mas por acreditar que há um ser que olha por mim e olha por você todos os dias. Então é isso, que você possa compartilhar com um amigo, com uma amiga, que você possa estar acompanhando mais da história Mardoqueu, né? A gente está numa pequena trajetória, numa pequena jornada, mas lembre-se, quando você vestir uma peça Mardoqueu, reconheça-se, reconheça a sua história, reconheça as experiências que você tem vivido, as experiências que você vai viver ainda. Lembrando que é uma fé lapidada em forma de joia. Então, até o nosso próximo episódio e obrigada.